galera, mais uma vez aqui, Feijão, diretamente dos estúdios Atômica Podcast. Eu e ele, o diretor Luiz Carlos. Fala, LC, como é que você tá, Luiz? E aí, Feijão? Meu diretor. Dia especial, hein? Dia especial. Ô, rapaz. Dia especial no Atômica Podcast. Mais um, né? Planaltina na área, hein? Planaltina no comando, né? O Planaltina pessoal vai achar que é nepotismo, né? Não, pô. Planaltina, ela é grande. É um celeiro de artistas, né? Pô, cara, e hoje, uma pessoa muito especial pra nós. Sim. Pra mim, particularmente. Não, e você sabia, né? Que ele é responsável, coordenador do... Eu vou dizer aqui, não é puxando sardinha pra gente não, mas é o maior teatro a céu aberto do Brasil. Da América Latina. Da América Latina, eu desconheço outro. É a Via Sacra, no Morro da Capelinha. Quem é o cara, né? Pra gente não perder tempo. Sem alongar muito, né? É porque o cara vai ser histórias e mais então histórias. manda pra gente aí, Luiz. Quem é que tá aí hoje? Preto Rezende. Meus rapaz. queridos, um prazer estar aqui na Atômica Podcast. Feijão, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Mas de verdade é nós que agradecemos, né? Cara, e a gente já tem tempo que a gente vem falando, viu, Preto? De trazer você aqui. A gente estava esperando o momento certo, porque é o seguinte... Na verdade, a gente aproveitou a baixa do dólar, né? Porque aí... dólar, que mais... é o outro host, né? O pessoal entendeu o trocadilho, é brincadeira, galera. Os seguidores sabem. Falando em seguidores, Feijão, sempre a gente deixa pro final, mas eu vou falar logo. Você que tá aí, é aqui, né, a minha câmera. Isso. Vendo a gente agora, já vai aí, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilha com seus amigos, que hoje é Preto Rezende. Nada mais, nada menos. Diretamente do Dulcina, o cara foi formado lá no Dulcina. Pra tu ver que a formação dele, coordenador né? da Via Sacra. Que ele é, né? Feijão, coordenador da Via Sacra, pô. Maior de espetáculo. Tem noção São mais ou é menos, isso? em média, ali pro espetáculo, 150 mil pessoas no dia do evento. É gente pra caramba. E vem gente de todo o estado pra cá. Massa demais. Pra caramba, pra lá. Então, Preto, eu gostaria de começar contigo falando a respeito do teatro que você tem em casa, um mini teatro, né? Exato. E você que tem a sua formação lá no Dulcina, né? Que você já falou. O que você pode falar a respeito? Bom, quando eu fiz o vestibular para o Dulcina, eu fiz para licenciatura curta, para poder dar aula para ensino fundamental. Uhum. Depois eu fiz outro curso de bacharelado, né? Fui aluno da própria Dulcina durante os 3 anos. Legal. E depois eu voltei para fazer a complementação para dar aula para o ensino médio. Então, eu sou formado também em licenciatura plena, né? Plena. Uhum. E fiz o concurso, terminei em dezembro de 85. Caramba. Né? O ano que eu entrei na Via Sacra, em 85, eu não era nem formado ainda, fui pressionado a dar minha contribuição lá, que a gente vai conversar isso depois, né? Sim, sim. E quando eu terminei, eu passei no concurso para poder dar aula, larguei o Tribunal de Justiça, né? E fui seguir aquilo que eu almejava, que era ser professor de teatro. E aí comecei a dar aula em Planaltina, primeiramente no Centrão, né, que é centro hoje, né? O Centrão, depois as outras escolas, até o Jardim Roriz, no Sede 3, e acabei 12, voltando para o Centrão e me aposentei em 2017. Cara, aposentamos juntos, né? Exatamente. 2017, legal. E aí, nessa história, meu pai via, né, a minha dificuldade em não dar aula, mas assim, da formação que eu queria, além de dar aula, formar aqueles que queriam mexer com teatro. Tá. E teria que ser em horários inversos, né? Voluntários, que eu trabalhava um período e tal. E aí a gente não tinha lugar para poder ensaiar. Então, às vezes, a gente pedia emprestado uma garagem, uma sala de aula, às vezes um espaço alternativo, às vezes até debaixo de pé de manga nós chegamos a ensaiar. Uhum. E meu pai via aquela luta, falava assim, não é possível. Cara, né? Que legal, hein, cara? Que o Estado se sensibilizou, né? Aí ele chamou meus irmãos e falou assim, nosso terreno aqui é grande, um quintal grande. No futuro,
vamos separar aqui um tanto aqui para ele construir um teatro, um lugar para eles ensaiarem, não precisar de ficar dependendo dos outros para poder fazer. E aí meu pai faleceu em 1990, 33 anos atrás, né? E só em 2011 nós conseguimos concretizar esse sonho de realizar. Era um espaço de uma garagem com um pedaço do quintal, e fui negociando com minha mãe. Falei, olha, mãe, falta um pedaço aqui para eu poder fazer um corredor, camarim, né? E ela, não, mas aí é minha cozinha e tal, né? Aí vamos negociar 1,5 m, dá para fazer. Ela, não, 1 metro. Eu, não, 1,20 m. E tem lá, dá 1,20 m. É 1,20 m. Né? Então, assim, legal, sempre tive esse apoio, né? Essa cumplicidade com meus pais. E minha mãe, amanhã seria aniversário dela, né? Estaria 101 anos. Ela morreu com 94. Mas chegou a conhecer o mini teatro, né? Que leva o nome dela e leva o nome do meu pai. É homenagem aos pais. Homenagem aos dois. Cara, né? Como é que é o nome? São nomes, apelidos, né? Minha mãe chamava-se Maria Rezende Cardoso e tinha um apelido de Lieta. Lieta, E meu pai, Elias Cardoso de Oliveira, tinha um apelido de Ló. Como eu me chamo José Vicente Rezende Cardoso e tenho um apelido e nome artístico de Preto, Preto Rezende. E então depois que a gente concluiu, inaugurou dia 22 de outubro de 2011, a gente escolheu o nome de Mini Teatro Lieta de Ló. Cara, legal, cara. Interessante, hein, cara? Bacana demais. Você sabia que tinha esse teatro lá? Eu fui pesquisar. Foi pesquisar. Você vê, cara, Planaltina, interessante, né? Não tem um teatro público, né? Agora nós temos no complexo cultural. Complexo, agora tem um complexo. No complexo temos o teatro. Casa da Cultura? Mas antes não tínhamos. Tinha, né, cara? Interessante, cara. 200 e quantos anos Planaltina? 260? Na realidade, 164, mas com, né, o Arraial deve ter dos seus 200 e poucos anos. É verdade. Então. Não, eu achei engraçado uma vez eu conversando com uma menina, né, no Instagram. Aí eu falei, não, Planaltina é a cidade mais antiga. Ela, sério? Eu falei, não, tem mais de centenária. Como assim o pessoal não sabe que Planaltina é a centenária, é a cidade mãe? Massa demais. Só olha pra cá. Então, Preto, você falou que a gente vai falar. Você quer ter uma pergunta específica pra fazer? Não, na verdade é só... Vamos seguir? Não, vamos seguindo. Vamos seguindo. Você falou que tem 30 e quantos anos de Via Sacra? 38. 38 anos de Via Sacra. Pô, pegou já, assim, bem... A Via Sacra tem 50 anos. Ela fez 50 anos agora, né? Dia 12 de abril. Então, tinha só 12 anos. Né? Ela tinha 12 anos, era uma adolescente, né? E, assim, eu sempre ia assistir. Tinha parentes que estavam ali à frente também, né? Mas nunca despertou o interesse de fazê-lo, né? E na realidade, foi uma intimação dos amigos e das pessoas que ali estavam, dizendo, Preto, você vai ser o primeiro ator profissional a se formar, né? Não, isso que eu ia perguntar, porque você sendo ator, por que você não tinha despertado ainda esse anseio de participar? Porque, na realidade, assim, eu via a Via Sacra como um grupo feito somente por pessoas da comunidade de religião. Um grupo religioso, né? E aí eu falava, esse pessoal deve ser muito chato de trabalhar, muita coisa, né? E aí você sabe, quando você está saindo de uma faculdade e tal, você está com um pique... Milhões de informações. Milhões, né? E você quer fazer a coisa acontecer e tal. Aí, nessa intimação que eu tive, desses amigos e tal, Preto, vai lá. Eu falei, não, será que vai? Esse pessoal é muito chato, pessoal de igreja é chato, enjoado. E vai, Preto. Aí eu acabei, né? Vou lá conhecer. Incrível, cara. Tem 38 anos, sabe? Que esse pessoal não é nada enjoado. É um pessoal maravilhoso da comunidade, né?
de Planaltina, a maioria da comunidade planaltina, que tem uma garra para fazer e ouvido para escutar, sabe? São quantos atores, assim, né? Na realidade, quando eu entrei em 1985, né, éramos mais ou menos uns 350. Já era muito, né? Já era muito. E quando eu cheguei, o povo já queria que eu fizesse uma direção. Tinha outros diretores, o professor Mário César de Castro, né? Dona Imelda, o Berdan Cardoso, que Deus o tenha. Berdan né? fez história, né? Fez história. Ele era meu primo, né? Ele que foi um dos que me intimou a vir, né? Certo. Então, assim, quando eu vi nesses 38 anos que eu poderia dar minha contribuição, eu falei, não posso fugir, né? Posso fugir disso. Legal. E aí, estou lá. E agora, 38 anos. É igual você disse que eram 300 atores, 350, né? 350, então praticamente 400%, né? Aumentou de lá para cá, né? Hoje somos 1.400 membros do Grupo Via Sacra. Nós tivemos que fazer. Atores porque passamos a ser uma OSC, né? Sim. Organização Social Civil. E a gente fechou, né? Nesse número, porque, assim, mas a gente tem uma lista de espera de mais de 400 pessoas. Então, assim, se morre um, a gente chama um. Se saem 200, a gente chama 200. Né? Tá. Então, vocês fixaram... Isso. Até por questão de organização, eu penso. Exato, né? Exato. Porque, assim, para cada 45, né? Núcleo, se você tem uma coordenação e tal, você precisa de um ônibus. Então, para levar. Então, assim, né, a gente trabalha com muita coisa, muito pensado. Por isso que eu lembro que eu trabalhei várias vezes assim, na Via Sacra, no meu tempo na ativa. Trabalhava naqueles dias lá, assim. Era ônibus demais, bicho. E você está falando aí agora, eu estou aqui pensando. Você vê a logística? Faz todo sentido. A logística é muito grande, cara. E no caso, como é que faz para uma pessoa, que eu já vi muito o pessoal me perguntando até, buscando essa informação, como é que a pessoa faz para atingir o perfil e poder participar da encenação? Não existe perfil, existe vontade. Se a pessoa tem vontade, né, ela se inscreve, né, tem o número do celular e o e-mail da secretaria, do grupo. Ela se inscreve lá e fica aguardando. Né? Assim, de 3 em 3 anos, como tem a eleição para a escolha da diretoria, tem-se também um recadastramento. Esses 1.400 fazem um recadastramento. Aquele que deixa de fazer o recadastramento, ele está disponibilizando a sua vaga. Então, aí a diretoria chama. Legal, cara. Faz um levantamento, né, e chama. No ano passado, nesse último, entraram 158 pessoas. Legal, cara. Oxigenada bacana. Né? Dá, com certeza. Cara, eu acho interessante, Pedro, porque assim, lá você. Hoje com certeza tem mais pessoas com formação acadêmica, né? Sim, sim. Sacra, sim. Né? E você foi o primeiro, né? Eu fui o primeiro. Abriu as portas para os demais, né? Hoje, assim, você tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas têm essa formação, não? Já temos mais de 10. Legal. Já dá para fazer uma direção boa. Assim, pessoas assim, formados na interpretação, formados na direção. Né? Entendi. Legal, e uma coisa, uma dúvida minha também é o seguinte. Você começou lá nos anos 80. Tem um cargo, como é que é? Assim, você entra, sou povo, porque tem uns núcleos, né? Tem povo, tem uns soldados. Qual é o seu papel lá? É uma história que você tem que ser contada. Então, ela já existe, né? A gente sabe que o Cristo vai ser crucificado, morto, né? Ressuscitado. Então, assim, a gente já sabe da história. É uma história a ser contada, onde tinha o povo que aclamou, esse mesmo povo que vai condená-lo, né? Então, assim, a gente sabe que a maioria, os homens que iam à frente da coisa, por isso existiam soldados, né? Príncipes, e que
tudo estava ali dentro daquela rede para poder contar aquela história. Então aí você vai separando, né? Não dá assim para você dar para todo mundo ser soldado. Então imagina. Então nós temos assim um limite. Vamos supor, somos 1.100 encenando e 300 trabalhando na parte técnica, né? Então assim, desses 1.100 encenando, quantos poderão ser soldados? Até 78 ou até 100, aí você vai calculando. Desses aqui, quais são os personagens que você tem que trabalhar? São 12 apóstolos, o Cristo, né? A mãe do Cristo, né? E aí você vai separando as mulheres piedosas, que são aquelas mais velhas que ficavam fora da cidade, e com seus filhos, né? Porque tem um texto. Tem que seguir a risca, né? Aí a Verônica. E aí o Cirineu, aquele que foi escolhido ali no meio do povo para ajudá-lo. Então assim, você vai Judas, separando, né? O Judas Iscariote. Eu tive a missão de fazer o Judas, né? Depois a gente pode até voltar nessa história, né? Complicado. Então assim, esses personagens assim são colocados, e a facilidade também de você se encaixar, né? Na coisa. Às vezes você reluta, não quero esse e tal. Quando eu cheguei na Via Sacra, em 85, foi uma das coisas que eu observei, foi que muitos que faziam o povo, não, eu só vou ser povo, tal, mas a maioria é povo. Sim, né? sim, A maioria sim. é povo. A grande maioria. A grande maioria. Porque os discípulos eram 12, né? Exato, né? Assim, ali aí tem assim, um Pilatos, uma coisa. Principais são exato. Né? Então, assim, até na hora da parte do julgamento, que é um ponto muito forte no espetáculo, né? Muitos não queriam gritar contra ele. Eu falei, se vocês não gritarem, a gente vai prender o Barrabás e soltar Jesus e vamos contar outra história que não existiu. Né? Aí, que é a parte religiosa. Exato. E aí as pessoas, por isso que assim, esse choque, né, e as pessoas vão entendendo que elas têm que representar, que é um teatro. Ninguém queria fazer o Judas. Né? Ninguém queria fazer, nem eu queria fazer. E acabou, né? Eu fazendo, porque o rapaz que eu estava dirigindo, eu cheguei, já estava dirigindo esse pessoal, e faltava pouco tempo para a Semana Santa daquele ano, acho que é 98, 99. E esse rapaz, ele era fotógrafo de um ministério e tal, e recebeu uma missão de ir para, acho que o Amazonas, né, fazer e tal, e coincidiu. E faltavam umas 2 ou 3 semanas. E eu não vou poder fazer e tal. Meu Deus, e agora? E aí, nesse bolo todo, ninguém queria fazer, não sei o quê, papapá, né, o personagem e tal. Eu falei, não, eu também não queria fazê-lo. E foi o Berdan que falou, não, você vai fazer sim. Né? Vai ser. É difícil. A gente muda a história, né? E fiquei 17 anos fazendo, né? Judas. E assim, tenho essa foi um período que eu fui aprendendo também, né? Sim. Apesar de ser profissional da coisa, mas mexia comigo também, sim, né? Em termos... com certeza. Eu lembro que uma dessas minhas escaladas lá para trabalhar na Via Sacra, teve uma vez que aconteceu um fato interessante na hora que estava ali. Termina aquela parte da prisão, que sobe o pessoal, aí vai os soldados chicoteando Jesus, aquele negócio todo. Rapaz, eu sei que no meio desse negócio todo, eu estava lá, a gente estava até na cavalaria num dia. E aí só via aquele tumulto
lá no CEMOV, lá, e levaram um cara, e eu quero saber, eu tava subindo Jesus, geralmente ele não tem problema, né? Tá todo mundo numa comoção violenta, mas o cara voou no soldado, cara. Foi engraçado esse negócio, cara. O público reage de maneiras diferentes, o cara né? Puto, o soldado batendo no Jesus e pegou o soldado e o rolo danado, e lá em cima, rolado no chão. Foi um rolo, rapaz, esse negócio. Olha, uma vez, assim, eu saía da Santa Ceia e aí atravessava junto ao público para poder fazer a traição de lá chamar quem prendia. E quando eu passei, eu escutei assim: eu vou te pegar quando você passar lá na minha quebrada, seu cabrito. Né? Cabrito. Eu achei o máximo, né? As pessoas... É muito envolvente aquele negócio. Porque, assim, principalmente de um tempo para cá, que essa questão da sonorização, é tudo muito real ali. Né? Onde você estiver no morro, se estiver lá em cima, você escuta nitidamente. Se estiver lá fora, você escuta nitidamente. É tanto que a gente lá, de polícia lá trabalhando, a gente ficava acompanhando ali, ia falando como é que é a hora sexta, a hora... Estações. Estações, E as estações. E marcando a hora de terminar, né? Como é que tá aí? Não, já tá em tal estação. Ah, beleza. Porque aí as pessoas acabam se envolvendo emocionalmente no negócio. Esse foi um negócio que marcou a gente, rapaz. Que eu lembro que... Umas senhoras lá chegaram, pegavam assim... guarda-chuvas, né? E batia. Porque é muito próximo, né? Muito próximo. Aí eu te pergunto, cara, o que fazer com uma ocorrência dessa? Nada. Né? Nada. No final você continua a segurar ali, esperar. Isso. Não, eu digo até assim, para dar sequência, né? Tipo, o que você vai fazer? Vai levar o cara para delegacia? Ele cometeu um crime? Qual foi o crime que ele cometeu? Bateu no Judas. O cara tava batendo no Jesus. Não, mas ele falou da questão do guarda-chuva agora, me remeteu uma questão aqui. Como é que vocês fazem essa negociação para todo ano chover lá? Eu tô achando que... Essa pergunta a gente tem que lembrar que a gente também está num período chuvoso, né? Cara, mas é muito surreal. E tal. Porque ele chove... já peguei muita água ali, cara. Já. No dia anterior, solzão. Dia depois, sol. No dia chove. E a tardezinha. Tem vezes assim que chove em Planaltina, mas não chove no morro. Também. Lá na Encenação. E do contrário. E tem, às vezes, ao contrário. Mas queria saber como é que vocês fazem essa negociação aí. Eu tô achando que alguém não tem negociação. Acho que alguém está negociando essa chuva. Agora, que a gente tem a negociação é que sempre tem algo no final. Novo. Surpresa, né? Ali. Né? E novo, assim, no próprio ambiente, né? Uma lua que aparece. Sim. Sabe que não é você. Não é normal. Não é normal você. Né? É verdade, você falou, ser cenógrafo para poder fazer. Você falou um negócio. É verdade. Às vezes é umas nuvens que passam numa determinada hora que compõe com o cenário. Assim, né? Minha última Via Sacra, eu estava na aeronave, fazendo foto. Em 2016, foi 2016, a minha última Via Sacra. Em 2017 eu já aposentei, bem no começo do ano, então não rolou. Eu lembro que eu fiquei incumbido de fazer as fotos da PM. Para reportagem, mandar, porque nesse ano específico... E choveu também. Aí eu... Só que a aeronave ela voa acima de 120 metros de altura. Então você não consegue pegar uma imagem assim em detalhe, né? Você consegue pegar aquela imagem panorâmica e tal. E aí eu lembro que eu pedi ao piloto para descer, não, abaixa mais um pouco e tal. Não, já estou no meu limite aqui. Aí eu quero fazer umas fotos que eu quero chamando o zoom máximo se você não conseguia ver nitidamente as coisas. Aí eu falei, não, mas tem que baixar mais um pouquinho. E tava alto, cara, não, pode baixar mais, é o que eu conheço. Não, cara, a gente não pode baixar mais não, porque já foi combinado com a direção da Via Sacra. Segurança, coisa. E a questão até de chamar a atenção do público para a aeronave. Exatamente. Porque a intenção é que todo mundo esteja focado na encenação. E aí, helicóptero voando baixo, aquela coisa toda, atrapalha a encenação, né? Exatamente. Tira o foco, né? Exatamente. E a gente teve até, problemas, né? Com isso, né? Com isso, um senador, né, que eu não vou dizer o nome, sim. chegou
sabe? E queria voar ali no coisa. Né? Não. E a aeronave voa assim, muito, como é que eu posso dizer? Muito nas imediações, nunca assim, cima da inclinação, sempre de longe, né? Foi bem, e chovendo, cara. Pegamos uma chuva e precisando mandar foto, o pessoal lá do comando querendo saber como é que tava de cima. Queria ver, porque a gente mandava em tempo real, né? Tirava aqui, já aparecia lá no CEMOL para o cara entender. Hoje não, se bem que hoje também ainda precisa de aeronave, porque o drone não voa na chuva, né? Sim. Não tem essa, né? Cara, legal, Preto. Pô, interessante. Essa parte aí, essa negociação, até no final da entrevista aqui, ele deve explicar pra gente. Vai explicar pra nós esse acordo aí pra chover lá. Que Planaltina quer saber, né? Todo mundo, né, quer saber dessa proeza. Porque reza a lenda, né, que Planaltina, como uma cidade antiga, que os moradores antigos, né, enterraram a cabeça de bode e um cacto lá na entrada. Por isso que não chove igual as outras cidades. O povo fala cabeça de burro, né? De burro, cabeça de burro e tal. Eu falei assim, até a gente, como faz teatro, a gente aproveita para poder fazer um monte de brincadeira em cima disso, né? Falar assim, não, às vezes enterrar o burro inteiro. Né? Porque não chega, a chuva só vai até escassa, né? Determinado lugar. É verdade. Preto, eu queria mudar a temática aqui. Sim. Falar sobre cultura, cara, que é uma coisa que você milita bastante na questão cultural, não só da cidade de Planaltina, porque é até injusto com Brasília falar que seu negócio é Planaltina, né? Eu lembro que quando a gente estava lá na gerência de cultura, você fazia parte do Conselho de Cultura, né? Sim. O que você pode me falar como está a cultura nesse momento, nesse novo momento aí? Você acha que... Assim, não vou te perguntar se melhorou ou se piorou, porque até que não deu tempo ainda de falar nada sobre isso, né? Mas estamos ressurgindo, né? Está ressurgindo, né? Eu acho que passamos por um período a parte da cultura passou por um período muito tenebroso, né? E agora começa-se a vislumbrar horizontes para que a gente possa ter, pelo menos, a nossa voz, né? Assim, ecoada e escutada devidamente. Né? Então, assim, é pouco tempo, né? Pouco tempo ainda, mas eu acredito que a gente precisa também pensar que nós passamos por um período também difícil, né? De pandemia, principalmente na área da cultura, onde pouco se pensou em ajudar quem ali fazia na ponta, nas periferias, principalmente. Né? Muita gente deixou de produzir. Alguns passaram fome. Passaram fome, exatamente. Passaram fome porque todos os setores foram pensados minimamente, né? E menos a gente na parte da cultura, né? Então, assim, mas como a cultura é algo que nasce do povo mesmo, né? Tem essa força essa fênix de sobrevivência. Eu acredito que estamos começando a respirar com mais tranquilidade. Né? Legal, cara. Não está da melhor maneira possível ainda. Sim. Mas acredito que a gente vai. Essa nova. Tinha um tempo para cá que a gente pegou. Você pegou esse momento e eu também, que não era por fomento. Né? Até para contratação era um saco, um negócio complicado aquilo. Porque na realidade, né, assim, quando você está do outro lado, né, a lei da gestão, a lei que faz o asfalto era a lei que regia a cultura. Como? Né? Tinha que haver a separação, né? Não, a gente ia no MP para explicar por que contratou Preto Rezende e não contratou o fulano de tal. Me explica. Como que eu ia explicar? Não, porque eu queria era o Preto Rezende. Então, assim... Como é que faz? Exatamente. É porque a lei era a mesma. A mesma que regia uma coisa, regia a outra, né? Então, assim, com a vinda do Fomento, da Miroski,
o Fundo de Apoio à Arte e à Cultura, o FAC, né? O FAC que tá deu bem. uma oxigenação para muitos artistas, né? E a visibilidade do primeiro FAC, né? Cara que nunca tinha feito, nunca tinha ganhado um recurso público, fazer um evento. E o interessante do FAC é a lisura, né? Lisura, exato. É edital, né? Os órgãos de fiscalização ficam tranquilos em relação ao FAC, né? Você não vê, assim... É edital, né? É edital, então... Agora, eu acho que deveria chegar com mais presteza, né? Ali, por exemplo, um cara que tem... Vamos pegar uma cidade como Planaltina, né? Que tem muitos artistas e tal. O cara está começando a fazer... Tem o SEAC, mas nunca ganhou. É verdade. Aí, assim, também eu tenho um ponto aí para tratar disso aí contigo, que é exatamente a questão, porque assim, o artista, eu falo isso muito aqui. Hoje inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Um questionamento sobre isso. Como que pensa o artista e como que pensa um gestor. Então, o artista, na minha concepção, ele tinha que se profissionalizar mais como gestão, né? Como ele fazer um projeto. Porque eu acho que pega um pouco nisso aí, porque a grande maioria que você vai perguntar... Um exemplo aqui, prático aqui. Um cantor que canta nos bares, um exemplo. Canta lá nos bares. Eu que acompanho bastante essa parte musical aí. O cara, ele trabalha de quarta a domingo, quase que ininterrupto. Ele toca num barzinho aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro ali. Então, durante o dia, ele tá morto, ele tá cansado. Aí, o tempo tá passando, e edital em cima de edital. E ele não concorre? Ele não concorre. Se ele vai concorrer, ele não escreve certinho. E aí ele vai concorrer com quem que ele vai concorrer? Não só com os fazedores de cultura, mas com as empresas que são especializadas em fazer projetos. Os produtores. Os produtores. Entendeu? É por isso que tem que chegar, tem que ter um braço onde uma maneira onde possa alcançar essas pessoas. Ou premiação, que é uma coisa que não exige. Não exige, né? Essa coisa de disputas, né? Assim, os festivais e tal. Assim, cotização por áreas. A gente vê pouco festival, né? Exatamente, populares, mostras, né? Mostras, encontros, que possa promover dar a esse artista o cachê necessário para poder, né? Agora, eu acho que a gente, enquanto artista, também precisa de aprender. É o que eu estava falando. Né? A fazer, a gerir, né? Para concorrer, porque... Na verdade, tem que se profissionalizar, né? Tem que se profissionalizar. Cara, e é um caminho, e são mundos diferentes. São mundos diferentes. Porque são áreas, né? Segmentos diferentes, né? Então, porque assim, você não concorre com a música. Por exemplo, o teatro não concorre com a música. Né? Não concorre com a moda, não concorre com artes visuais. Mas o teatro concorre com o teatro. Então, assim, e tem muita gente de teatro, tem muita gente de música. Então, esses editais deveriam pensar nisso também, né? No quantitativo. Ou seja, por exemplo, se você fizer... Nós temos, acho que, se eu não me engano, inscritos dentro do SEAC, que é esse certificado, onde você pode concorrer aos editais, 10 mil inscritos, pelo menos até o ano passado. E válidos tem 5 mil. Metade. O camarada meio que não... Ele acha que não vai precisar daquilo, né? Ou então, assim, não consegue. Então, ele desiste. Para que eu vou fazer? Tem que ficar validar o meu SEAC, né? É verdade. Já partindo desse princípio, assim, eu tenho uma dúvida e um questionamento também. Porque a partir de 2008, mais precisamente no governo do José Roberto Arruda, a Via Sacra de Planaltina ela foi decretada, né? Patrimônio cultural e material. Na prática, como que chegam recursos para vocês? Se chegam
ou, na verdade, é só um título? Não chega, né? A gente que tem que correr atrás. Fazer essa pergunta, né? Não chega. É Desde 2000, desde do início da Via Sacra, 2008, com esse decreto e essa constatação de título dado à Via Sacra como patrimônio imaterial do Distrito Federal, só um título. Não nos assegura nada. Porque para a grande maioria, verba lá não falta mais. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todo ano nós temos que ir à Câmara Legislativa, atrás dos 24 deputados, que a gente não faz essa distinção. A gente manda o projeto para os 24 deputados, e aqueles que querem apoiar, geralmente se gasta um montante, né? Os últimos, a Via Sacra, ela está orçada em fazer a Semana Santa de Planaltina, porque não é só o Morro da Capelinha, né? A gente tem shows de abertura, temos encenações Domingo de Ramos, a Santa Ceia, a prisão, a Via Sacra da Criança, que foi uma coisa criada em 1994, a primeira vez, né, que foi realizado, e o show de encerramento. Então, assim, o montante para se fazer uma Via Sacra a gente tem assim um montante de 1,5 milhão, né? A gente tem um montante? Não, a gente tem essa estimativa de gasto. Aí, quando, por exemplo, em 2022, nós fomos à Câmara, voltando da pandemia, a gente foi à Câmara e nós conseguimos só 800 mil. Como é que você faz? Aí nós fizemos só o morro. É mesmo, foi mesmo. Ano passado. Só fizemos o morro. No ano passado, não, 2000. Ano retrasado, em 2022. Igual você está falando aqui, 800 mil, 1 milhão, mas só que vai ter gente ainda que vai olhar e falar, mas só. Mas é porque não distribui os ensaios, né? As pessoas não levam em consideração que tem ensaio, tem deslocamento. 1 milhão de coisa, né, cara? 1 milhão de... Tem coisa, né? Ou a roupa. Só para deixar claro, nós não recebemos os 1.400 membros. Os atores não são remunerados. Não, nós somos todos voluntários. Todos voluntários. É só para custos. É só para custos, orçamento, luz, iluminação, né? E é tudo muito específico, cara, porque uma coisa estrutura. É você fazer a iluminação de um teatro. Outra coisa é você fazer a iluminação de um morro. Exato, né? exato. E fora isso, e você tá... Fora palco, banheiro químico. Aí é tudo, é tudo macro, não tem nada... É tudo muito grande, né, cara? E para você ver, se você pegar esse montante de 1,5 milhão para se fazer e dividir pelo montante de gente que vai assistir, né? É uma coisa irrisória. Perto de sabe? Perto dessas feiras que tem por aí, não sei o quê. Verdade. Né? Que tem mais ou menos um público mais ou menos estimado paralelo, né? E que leva 4,5 milhões. Aberto ao público, né, cara? É outra então, parte. assim, eu acho que precisa se pensar que um evento nessa magnitude, que feito por uma comunidade, é claro, né? Mas é aberto, onde se faz uma coisa de qualidade, bem feito, né? E que tem uma repercussão, que leva o nome da cidade, que tira o Distrito Federal das páginas, né? Então, acho que merecia uma observação. Assim, na sua cabeça assim, de diretor da Via Sacra, o melhor caminho seria uma verba específica já fixa? Na realidade... Já tem uma previsibilidade? Eu acho que deveria. Nós conversamos, já tem uns 2 anos que a gente vem conversando com o governo do Distrito Federal, né, que a gente precisava entrar dentro dessa seara de ter uma lei da dotação orçamentária. Orçamentária, onde a gente não precisaria estar na porta dos deputados pedindo, né? Você fica parecendo, sabe o quê? Com os alvarás eventuais, né? Exato. Aquele que sai no dia do evento. Cara, aquilo é para matar o cara.
Eu lembro que a gente fazia ali, a gente tava na gerência, a gente era evento toda semana, cara. E saía só no dia do evento. E aí, se você vai colocando na ponta do lápis a coisa, né? 1,5 milhão, né? Aí você vai gastar, por exemplo, a iluminação pública. É tudo pago. Paga. E quem paga? Ele contou que é tudo. Quem paga? Até a saída entra nesse evento, dinheiro. Na BR, eles que pagam. Esse dinheiro exatamente isso que eu tô falando aí. Então, assim, então, assim, é o grupo que faz isso. Então, é como se fosse, né? A gestão disso tudo é com vocês. Então, assim... A ANEEL não vai lá e coloca energia. Não tem isso. Não existe isso. Não existe. Então, assim, acredito que o governo do Distrito Federal, assim, sensibilizado, poderia destinar dentro da Secretaria de Cultura, eu falo de cultura porque eu puxo a parte da cultura, porque a Secretaria de Cultura foi a que deu o título ao grupo, não foi outra secretaria. Então a gente tem que conversar com a Secretaria de Cultura. E as negociações de conversa, para que a gente tivesse esse respaldo em fazê-lo. Agora entrou a Secretaria de Turismo, que também tem um viés, né? Porque é um evento que atrai, religioso, mas que atrai. Certeza. E assim, eu acho que o GDF está comendo mosca. É porque... para poder ter, né? Sim. Tem umas coisas assim que assim, você fica procurando palavras, né? Para poder falar sobre. Como eu... Três coisas encostou no fio aí? Eu? Estragou a tela aí. Eu tô achando. Olha aí. Não escolhi, não. Eu? Acho que não foi, não. Acho que foi a... Pergunta atômica! Isso aqui, na verdade, Preto, é o nosso quadro. É que nós buscamos te tirar da tua zona de conforto, fazer uma pergunta mais delicada, específica. Tirar da tua... Eu sempre deixo essa missão com feijão. Todas, até hoje, foi sempre ele que fez. Tá bom, pode fazer, feijão. Todas as... E você tem duas opções. Você responde ou você se esconde. Responde ou se esconde? Depende da pergunta. Mas tem que assinar primeiramente. A pergunta é depois. Aquela caneta maraca. Vamos pegar aqui o... Eu tenho uma caneta aqui. A gente tem uma específica aqui. Que Olha! A caneta atômica. É, a caneta atômica. Olá, pronto, aí. Ele nem leu, né? Ele nem leu. Conseguiu tudo, né? Tem aqui, ó. Você passa todos os seus bens e as dívidas e boletos também? Também. Então tá bom. Já bate os amortizos e vê o que sobra. Que legal. Vamos lá, Preto. Preparado? Sim. Preto, é o seguinte. A Via Sacra, um grupo muito grande, conceituado a nível nacional e que tem muita visibilidade. Isso tem lá, igual você falou, né? Tem os núcleos, tem aqueles que são mais visados, né? Geralmente o papel de Cristo é o mais visado e coordenação também. Você fica ali bastante conhecido no meio da comunidade. E tendo isso em vista, já vários integrantes já se ingressaram na política e obtiveram sucesso. Temos vários exemplos atualmente também. E, no caso, você que é uma pessoa, um expoente dentro do grupo, você é uma pessoa que tem um nome, relevância dentro do grupo, teremos um candidato pro futuro? Não. Não. Essa que era a pergunta atômica? Isso está na cara, né? Não tem nenhuma pretensão, não tem. Eu acho que para ser candidato, para ser político, tem que ter isso no sangue, né? Eu sou uma pessoa que eu não me interessa essa coisa de tudo. Cara, sabe? Legal. Interessa coisas específicas. E então, assim... E, Preto, assim, bem dentro desse tema aí,
eu falo isso por experiência própria. A gente que lida com, mais falando de você, né? Que lida com público, com visibilidade, com essa coisa do ser expoente, de ter uma história na cidade, todo mundo te conhece, principalmente ali na parte mais tradicional ali e tal, né? Há uma confusão na cabeça das pessoas, que o artista não tem como ele se esconder, cara. Ele vai aparecer de alguma forma, não é verdade? Exato. Como a nossa cidade é uma cidade muito politizada, posso falar isso com muita tranquilidade, há uma confusão na cabeça das pessoas. Porque as pessoas têm uma ideia de que toda vez que você sobressai é porque você quer esse tudo que você falou aí. E não é nada disso. É uma sequência. Exato. É consequência de um trabalho, não é? Exatamente. Porque isso aconteceu comigo até. Né? A gente vinha fazendo coisas e aí acaba aparecendo demais na foto. Aí o cara... E eu sempre fui funcionário público desde sempre. Uhum. Então, para mim, estar como gerente de cultura era mais uma missão de gestor público. Só que não era. Uhum. As pessoas confundem, acham que ali é o próximo passo para você ser um candidato a não sei o quê, blá, blá, blá. Aí várias essas perguntas, essas perguntas atômicas, eu ouvi ela várias vezes. Mas só que, assim, no meu entendimento, eu penso assim, igual você passa muito perrê, né? Passa na cultura em si, em geral, todo o meio artístico, e outros, eles passam por dificuldade financeira, né? Você falou que tem que ficar sempre batendo na porta dos gabinetes. Aí eu pensei pelo lado do seguinte, você sendo um parlamentar... Ser um facilitador, você vai lá ser um facilitador, não passa isso na cabeça, nunca passou. Não. Nunca. Não, porque o Preto, ele conhece bem como é que é, já foi gerente de cultura, né, Preto? Já, trâmites, né? 94, né? 94, foi? Foi por aí, não foi? Eu acho que foi antes, né? Foi por aí, né? Mas por aí assim, né? Bem por aí, né? Dos anos 90, né? Foi dos anos 90. Já foi gerente de cultura. Bacana. Mas não me passa pela cabeça essa coisa, não. Eu acho assim que cada macaco no seu galho, né? Assim, quem é do executivo, quem é do legislativo, porque as pessoas precisam de também, assim, não é só a vontade, tem que entender também as coisas, tem que estudar, né? Não é só porque acha que pode, que tem visibilidade, tem coisa, e chega lá e fica fazendo, né, palhaçada, coisa que não é inerente ao cargo, né? Não é inerente ao cargo, né? Assim, pelo amor de Deus, né? Eu acho que as pessoas precisam de escutar, principalmente, né? Mesmo, cara. Principalmente. Escutar quem está fazendo. Então, assim, se você pergunta para a Via Sacra o que a Via Sacra quer, você tem que escutar o que a Via Sacra quer e não o que está na sua cabeça. Se antecipar, e você fazer uma lei, uma coisa que esteja na sua cabeça e achar que a gente vai engolir isso. Não vai. Legal. Inclusive com relação a essa questão que a gente estava conversando, né? A respeito da verba em si, eu acho que a Via Sacra tem que ser muito bem consultada nisso aí. Até por questão de valores e tudo mais, né? LC, quando você fala pessoas com deficiência, né? Você não é... Não sendo. Né? Não sendo. Como é que você vai falar se você não ouviu ali? Sim. Não é? É verdade. Então, assim, nunca nada sem a gente. É verdade, verdade. Tem que escutar, o mínimo que você tem que fazer é escutá-lo. Você tem que ser do meio, né? Você tem que estar vivendo aquilo lá. Porque tem algumas peculiaridades. Né? Exato. O cara não vai saber. E a questão de live, vocês pretendem continuar com live? Como é que vai ficar essa questão? Nós fizemos a transmissão em 2022, a gente só tinha 800 mil em 2022 para fazer o morro. E a gente não tinha assim, a certeza que iríamos fazer presencial. Tá. Porque ainda estava, né? A gente estava saindo da pandemia. Então, a gente pensou, vamos fazer uma coisa híbrida. Vamos contratar, né, essa parte para a gente fazer essa transmissão e, caso dê certo, né, para a gente fazer,
as pessoas que se sentirem assim com dificuldade ou com medo de vir, elas poderão assistir. E foi um grande achado que nós tivemos 172 mil visualizações naquele ano de 2022. Um sucesso. Quer dizer, o dobro, né? Do público em vários países e tal, e comentários e tal. Muito legal. Tanto é que nesse ano foi uma dificuldade, porque a gente estava pensando, mas é caro fazer isso, né? Verdade, um montante muito, muito elevado, era quase 10%, né? 11% da verba, do custo da coisa, geral, né? Então, assim, você falava assim, nós não vamos fazer, vamos fazer o teatro ao vivo, porque nós somos um grupo chamado Grupo Via Sacra, ao vivo, né? De Planaltina. Então, a gente faz ao vivo. Então, falar assim, não, as pessoas que querem, elas vão até lá. Verdade. Mas aí as senhoras foram senhoras na porta da minha casa e falaram assim, não, tem que transmitir, porque eu estou com visita, que, sabe? E que tá... Nossa, que um programa familiar, né? De casa, por incrível não sei que pareça, as pessoas ficaram muito engajadas naquele dia. Na transmissão. Então, assim, a gente fez essa transmissão esse ano, também levou uma boa parcela do montante, né? Que deixa a gente assim pensando como é que pode ser feito essa tornar parte, viável, né? Tornar viável, né? Assim, que eu acho que por isso que eu falo que o GDF ele tem que pegar essa causa, porque ele pode aí ter nos intervalos, nas coisas, as propagandas, né? O GDF apresenta a Via Sacra de Planaltina. Verdade. E tem umas causas que até a gente trouxe aqui o 3 um só, e o Jay se formou lá na Ducina também. E ele trouxe uma pauta aqui, né? Tu lembra? Ele trouxe uma pauta aqui ele estava bem indignado assim, com relação a essa questão, que eu não sei nem como é que está a questão do Ducina hoje. Como é que está lá? Tá estranho? Tá estranho ainda? Tá difícil. É uma outra pauta, né? Importantíssima, sabe? Ducina foi a mulher do século, né, passado, sabe? É a dama do teatro. A dama do teatro, não faz sentido uma mulher que largou, né, assim, toda a sua carreira, todo o seu legado no Rio de Janeiro, suas posses no Rio de Janeiro, para vir para a Terra Vermelha de Brasília, criar a faculdade de artes, e está nesse perrengue agora, por causa de questões trabalhistas, burocracia. Então, assim, eu acho que quem político que foi eleito, né, que está aí à frente, deveria pensar nisso. Político sério. Né? Por isso que eu falo assim... Nesse momento agora, né, Preto? Esse momento que a cultura está, como você mesmo falou, num novo momento, não é ainda o ideal, né? Tipo tá assim, engatinhando. Tá engatinhando, mas eu acho que deveríamos pegar esse momento agora. Inclusive, a gente está até pensando em trazer o Cláudio Abrantes aqui, sabe? Pra gente trocar uma ideia. O secretário. E já vou logo falar aqui para ele, olhando para a câmera, que essa vai ser uma pauta que ele já vai estudando para trazer para nós, viu? O que foi o Cristo, né? Então, vai dar bom. E assim, pegar esse gancho nesse momento agora. Esse momento agora está propício para tratar dos assuntos de cultura, né? Porque o Ducina como é que eu posso dizer? Formador, né? O que a gente tem, assim, como é que a gente fala? É um troféu que a gente tem em Brasília. Não é verdade? Exatamente. Você que se formou lá. A maioria dos professores que hoje dão aula na rede pública são formados lá na área de artes. Então, assim, o GDF... Né, cara? Olhar com... Né? Olhe com carinho, né? É outra fala nossa que a gente tem que pensar bastante. Vai falar para não estragar o bolo. Colocar a fé dentro debaixo do bolo e ir levando ali... Aí estamos chamando pro diálogo, GDF.
Se tiver alguém aí Se toca, né? que quer falar sobre isso, nós estamos abertos. É isso, Preto. A gente... Cara, eu fico pensando, né, cara? A gente, inclusive, quando o Jay falou aqui, teve um comentário lá do... Eu esqueci o nome dele agora, lá de Planaltino também, que é da arte também. Que acho que ele agora ele é do Conselho de Cultura. Poeta lá, eu esqueci o nome dele agora. Eu vou me lembrar, até o final vou falar aqui. Ele até falou que ele foi aluno lá também, da Dulcina também, lá de Planaltina também. E, poxa, vamos bater mais nessa tecla. Aí naquele dia que eu estava lendo isso lá, eu falei, vou levar o Preto lá, que o Preto também foi aluno. Sim. Eu tive o privilégio de ser aluno dela. Né? Dela. Ela não dava aula para todo mundo. Né? Ela não dava aula para todo mundo. Ela tinha a faculdade, ela tinha, assim, os cursos que ela dava, né? Ela dava um pouco de direção e um pouco de interpretação nas áreas de bacharelado. Então, assim, ela pegou uma turma, primeiro montou bodas de sangue com eles, né? Vários que estão hoje na Globo e tal. E depois ela foi pegando... Aí eu caí na terceira turma do BAC, que é do bacharelado, né? E aí ela falou assim, essa turma que eu vou levar até o final. As outras ela deixou. Olha aí. E aí ela pegou a gente e foram quase 3 anos com ela, tendo aula direto. Então, assim, a gente conhece. Tem isso aí no currículo. Tem isso no currículo. Somos 14 pessoas somente. Olha Teve esse privilégio de formar com ela, assim, do começo até o final. Cara, que mentoria, né? Muito doido. Direcionada ali. Direcionada. Fez agora, dia 28 de agosto, fez 27 anos que ela nos deixou, né? Ela nos deixou dia 28 de agosto de 1996. Legal, cara. E uma pergunta mais nossa agora, que nós somos 3 moradores da cidade. Nós só falamos de Planaltina, na verdade, né? O cara que for ver esse negócio aqui, ele vai falar, pô, os caras não falaram de mais nada. Só de Planaltina. Nepotismo. Nepotismo cultural. Bairristas, né? E como é que tá a cultura de Planaltina, o Pedro Preto Rezende? Porque eu falei aqui, lembrando do cara que tá lá agora, né? Do Pepa, né? Eu perguntando para você aqui, eu tava tão lembrando dele que falei o nome dele. A cultura de Planaltina sempre foi assim, sempre foi um celeiro, né? Cara, eu fico pensando ali, uma galera boa de cultura ali, cara, os fazedores de cultura mesmo. E como é que tá agora nessa nova gestão, esse novo Não momento? sei. Não sabe? Não sei. É mesmo, tá focado no Via Sacra? Não só na Via Sacra, né? Assim, eu não sei porque o que se faz de cultura, né? Que eu vejo ultimamente, são coisas que vindas de editais, de FAC. Ah, tá. Da parte da administração regional, do complexo cultural, assim, em termos de espaço somente, mas eu não vejo assim nenhum edital, nenhum chamamento para, né? Pelo menos a mim nunca chegou. Entendi. Teve o aniversário da cidade agora, né? Foi em agosto. Teve shows, teve festas da uva, teve né? Expoplan, tal. Acho que o pessoal da música pode dizer melhor se eles foram chamados, se os artistas locais foram chamados para poder fazer. Entendi. Eu não fui chamado, né? Aí, como eu tenho o privilégio de ter um teatro na minha casa, eu fiz 3 semanas, sexta, sábado e domingo, 9 apresentações de uma peça de teatro, com público lotado, né? Assim, sem nenhum patrocínio, sem nenhum, sabe, sem nada. E com o público lá assistindo. Ou seja, público a gente tem para poder fazer. Agora, você resolver fazer sem nenhuma ajuda é meio complicado. A gente fez porque era aniversário do grupo. Nós fizemos 37 anos de existência e
resistência que eu falo. Né? Porque se for depender das coisas, a gente já teria na verdade, você sem querer, você acabou respondendo, né? É porque, assim, tem esse lado aí da cultura voltado para o entretenimento, né? Que não deixa de ser cultura, lógico. Sim. É cultura. Contempla, né? Igual você falou, o pessoal da música. Eu também não posso falar muita coisa, porque eu também estou em outras vertentes, não acompanho muito. Mas eu lembro, Feijão, o Preto era do Conselho de Cultura, e quando eu assumi a gerência de cultura lá, eu fui chamado para a reunião do Conselho de Cultura. Fala onde é que era feita a reunião do Conselho de Cultura. Lá na pracinha, cara. Pracinha? Não tinha um local para fazer... E o auditório? Não tinha um local. É porque assim, cara, locais para fazer, se você falar, você consegue uma escola, você consegue qualquer coisa, mas tipo assim, o Conselho de Cultura não tem um local específico do Conselho de Cultura para receber ou para atender, para se reunir. Né? Eu não sei nem como é que está hoje, né? Se avançou, né? Que a gente deu uma avançada até boa. Aí a gente fazia as reuniões, tinha uma sala de reunião na administração, aí eu agendava aquela sala para fazer as reuniões, porque eu achava um absurdo a gente ficar lá no meio da pracinha, ali no relento e... Estranho. Eu acho que a parte do Conselho de Cultura, segundo eu tenho escutado, é que há, né, agora uma avançou, preocupação, né, da LOC, né, que é a lei que está vindo aí para a parte da cultura, que os conselhos vão ter mais autonomia, né? Autonomia, vão ter mais... Como são os outros conselhos, né? Exato. Porque fica um bando de voluntários, que não é a Via Sacra, né? Nós também somos um bando de voluntários, mas tentando apagar incêndio, né? Então, assim, acho que começa agora uma nova eleição para esses novos conselhos, essa nova formação dos conselhos, para eles poderem... E agora tem uma lei, né? Mais agora específica, lei, né? Aí já vai embora, né? Na verdade, tudo isso é má vontade, né? Na real, se for falar bem no popular, é má vontade. É porque, na realidade... Tem que ser provocado, né? Você tem que ser provocado. Tem que ser provocado aí... Não adianta. O Estado tem que ter... Tem que estar aí a força do negócio. Porque a força é os fazedores de cultura, né? É porque eu digo também... E eles vão ficando velhos, né? Por exemplo, eu tô com 64 anos. Eu não tenho mais aquele fôlego pique, que eu né? tinha, Vigor. né? Para poder... Para fazer a militância Para fazer mesmo. a militância do embate, de coisa. Verdade. Né? O máximo que eu posso falar é falar mal das pessoas e falar na cara delas. Verdade. Né? E cheio pronto. de jeito, né? Você não mexe com ele não, que ele tá doido e É verdade. Não, porque igual a gente falou muito aqui, porque onde tem muito investimento, nem sempre também, é na área mais de shows, né? Igual você falou, de entretenimento. Porque é visível. Aquele público ali, e geralmente quem gosta de ir para isso são jovens, né? Pessoas mais jovens. É um público que é a menina dos olhos de qualquer político, os jovens. Aí eu acho que é por conta disso que eles investem mais nessa área, não investem tanto num teatro, por exemplo, dança. Mas uma senhora que nunca foi ao teatro, está com 72 anos. Eu escutei isso no domingo agora. Eu nunca fui ao teatro, nunca vim ao teatro. Minha neta me chamou para vir. Eu não quero perder mais, não. Ou seja, nunca teve a oportunidade. Não teve oportunidade. Então, assim, eu acho que política é isso, sabe? Você tem que fazer, assim, proporcionar as pessoas para saber se elas gostam ou não gostam. Exato, dá se escolha. Elas querem entretenimento ou elas vão escolher se vão ou não. Exatamente. Não é eu que vou falar assim, ó. Exato, você vai pro show. Então, mas ele direciona só isso. Lá em Planaltina, no caso, quando tem é só show. Só não tem. É complexo, mano. É complexo, porque é um erro tentando acertar. Tipo, mas as pessoas, o erro tentando acertar, as pessoas se deslocam
na Sexta-feira da Paixão, para o Morro da Capelinha. A pé. A cidade inteira. Para tudo. Quase Trava 7 tudo. quilômetros. Quase a pé. A pé. Com a Ou sombrinha, seja, porque então, sabendo que vai exato, chover. Alguém e vou bater em alguém chuva. que esteja ali também, maltratando o Cristo, né? É verdade, é verdade. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de a gente achar e dizer o que as pessoas, sabe? As pessoas precisam de ter oportunidade de direito de escolha, né? Verdade, verdade. De ver. Assim, como você fala assim, não gosto de cinema, se você nunca foi. Nunca foi. Cara, e uma cidade, tipo, de novo, falando de Planaltina, né, cara? Que a gente, você sabe, não sei se você sabe, mas esse nosso podcast é muito visto em São Paulo. Nosso público maior tá lá. Aí a gente tá aqui falando de Planaltina, né? Fica Um direcionando. abraço aí a São Paulo. Fica direcionando o algoritmo aí para Planaltina. Essa divisão lá, essa coisa dessas RAs, né? Que criou agora, né? Criou lá... Arapuanga, né? Como é que você vê, assim, com essa nova formatação, com essa nova gestão, como é que você me fala, assim, o que você me fala a respeito de como fica a cultura no meio disso tudo, cara? A lei, a LOC, né? Ela diz lá, assim, que lugares onde tenham mais de 50 mil habitantes tem que ter um espaço cultural. Sim. Então, assim, ou seja, já é uma oportunidade, porque lá tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Né? Então, assim, agora eu não sei se lá eles têm espaço. Local. Ainda não. Sabe? Local público para fazer. Pra construir. Nem a administração fizeram ainda. Pois é. Então, assim. E já era para ter, já. Rapaz, então, assim, são coisas que têm que ser pensadas, né? aí vai começar toda uma via, né? Via Cruz. Tudo é uma via crucis, né? Porque você participou lá da ideia daquela Casa de Cultura. Eu lembro que em 2013, quando eu cheguei, já tinha todo um projeto, já estava assim andando para o pessoal para cima e para baixo. Mas você foi o cara que plantou a semente, né? Em 89, tinha a Casa de Cultura lá, né? Não. Em 89, o ex-governador, quer dizer, o falecido governador Joaquim Roriz, ia fazer uma visita em Planaltina. Ele era muito amigo da professora Selma, que era administradora. Ah, tá. E a professora Selma pediu que uma das assessoras dela fosse da minha casa me convidar, porque eu já estava militando nessa parte da cultura, e me convidar para poder estar nessa reunião, né, que era com a comunidade e tal, lá naquele auditório da administração. E ia estar o governador juntamente com seus secretários. Ou seja, seria um dos primeiros governo itinerante. Tá. E aí, a professora Selma falou assim, peça alguma coisa no final. Né? Explanei o que tinha que explanar na parte da cultura. E aí, no final, olha, nós, enquanto artistas, nós queremos um lugar onde a gente possa, né, mostrar e fazer com que essa área da cultura possa ser conhecida. E aí ele chamou a secretária, acho que era a Laís Aderne, e falou para ela, olha, vocês vão caçar um jeito de arranjar um lugar ou comprar uma casa, porque naquela época era desse jeito. E aí, quando foi março de 1990, eles deram para a gente aquele pedaço lá da feira. Lá da feira para fazer uma... Mas não tinha nada. Era uma antiga sábia, era um galpão. Aí choveu, aí a professora Selma nos ajudou a impermeabilizar a parte de cima, né? E aí a gente foi fazendo ali, ó. Não tinha palco, a gente foi na Embrapa, conseguiu o eucalipto, cerrou no tamanho certo, de 40 centímetros, colocamos tábuas, aí subimos, arranjamos pano e tal, e foi, sabe? Foi acontecendo essas coisas assim na marra, né? E aí, depois, quando foi
assim, chegou aquela parte dos interesses, né? Tinha a parte da agricultura, o pessoal da parte da feira que queria o espaço, a gente estava tomando conta, né, de uma boa parte, considerável. Então, aí começou a parte política mais forte, tal. Aí o que fizeram? Pegaram e falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos entregar essa parte da Casa da Cultura provisória, né, para os feirantes, e a gente vai tentar construir. A gente já tinha destinação de onde seria o complexo ali, mas só que era só na conversa, né? Então, assim, tirar para você ficar por um espaço que não tinha lugar nenhum, descontemplado, né? Aí falou: não, mas tem que a gente foi à Câmara Legislativa, ao Conselho de Cultura, o Conselhão e tal, e falamos assim: olha, dentro da lei orgânica diz que você não pode tirar um espaço cultural sem que construa outro, né? Aí, na jogada, outros, né, que estavam à frente política e tal, fizeram o seguinte: pegaram o Funções Múltiplas, que era um clube social, sim, e fizeram ele de caráter cultural. Que não era. Não era. Né? Não era. Mas aí, aquela velha história, né? Às vezes você se cansa também de ficar brigando, né, e remando contra a maré. Melhor ter isso aqui do que não ter nada, né? E tal. Aí fomos brigar, né, com o pessoal do fórum que estava do lado, que queria mais um espaço e tal. Aí a gente: não, aqui vocês não vão entrar, não. E aí conseguimos fazer esse, que não é o ideal, viu? Né? Aqui fica meu descontentamento. Eu vi algumas coisinhas assim que realmente precisa não era. A planta era uma coisa mais bem feita e tal. Né? Eles fizeram um Ctrl-C e Ctrl-V lá do Tagua Park. Oi, falei demais. Falou. Que pena, né? Não, Então, assim, mas eles estão tentando adaptar agora e tal. Tomara que consigam, né? Entendi. E é bem legal lá, assim. Quem não conhece lá o espaço, né? Mas vai precisar de umas coisas, sabe, assim, para... Né? Tem uns aditivozinhos, né? Os aditivos, o nome é esse. Os aditivos. E aí, papo, né? Maravilhoso, papo 10. Mas eu queria só saber quais são os seus próximos passos de agora em diante. Eu sempre fui, curioso, né, nas outras áreas, né? Então, eu quero mexer com cinema, audiovisual, né? Quero escrever. Você já fez direção de cinema em umas coisas já, né? Eu faço algumas coisinhas, sabe assim, mas mais na prática do que na... Entendi. Né? Então, você vai se dedicar. Eu quero. Então, assim, estou pensando em roteirizar algumas coisas, histórias da minha mãe, de meu pai. Tem histórias lindas, assim, de como eles se conheceram, né? Meu pai e minha mãe se conheceram por uma briga de uma onça. Minha mãe criava uma onça. Olha aí, então, assim, tem umas ideias, né? Pessoas que passaram, e a gente, pela nossa trajetória de família também, que simplesmente morou 40 anos na minha casa e faleceu, sabe? Assim. Então já fica a dica aí, ó, Netflix, Amazon Prime aí, ó, Prime Video aí, ó, a história da onça. É maravilhoso. Show de bola. Da onça, a gente estava conversando, Preto, antes de a gente começar aqui esse programa, do quanto é possível algumas coisas que aos olhos de muitos é impossível, né? De muitos. Por exemplo, eu estou aqui contigo, você falou um dado aí importante, que foram 15 alunos, 14, você falou, que se formou 14. Lá com a Docina? 14. Que está com o nome nos anais da história, né? Sim. Não é uma coisinha assim, tipo... Não, que tiveram assim, formação segurados direta, pela né? mão, né? Exatamente, dela, né? Formados por ela.
Não é verdade? Tem mais, né? Tem mais que tiveram assim um semestre, 2 semestres. Mas eu digo, igual ela pegou de ponta a ponta, né? Que ela falou, esse aqui eu vou levar até o fim. E você faz parte dessa turma. Sim. Ou seja... Privilegiado. É privilegiado. O que eu tô... Onde é que eu tô querendo chegar com essa história? É porque a gente estava agora há pouco ali no camarim de um artista que ficou famoso, que também veio de Planaltina. Mais um, né? Mais um, né? Eu não vou citar o nome porque ele não gosta que fala o nome dele. Ninguém sabe. Ele é extremamente... né? Então, que ganhou o mundo, né? O cara tá aí indo pro Guinness agora. Eu nem falei isso, depois eu vou falar contigo. Tá indo pro Guinness, né? Então, o que eu tô querendo falar para você, que tá nos vendo agora? É possível, cara. É possível. É possível. A mãe do Preto conheceu o pai dele através de uma briga de onça e desse encontro nasceu o Preto Rezende, que foi formado pela Dulcina. Cara, pela Dulcina, cara. A dama do teatro brasileiro. E esse mesmo Preto hoje é o diretor da maior encenação da América Latina a céu aberto, que eu fiquei sabendo também nesse dado. Olha, cara, isso aí... Maior via sacra. Eu acho que esse finalzinho nosso aqui, ele diz muito, cara. Porque o que a gente pensa, mano? A gente é uma cidade satélite, uma cidade, de certa forma, sofrida em alguns aspectos, né? Não vou entrar em detalhe. Nós somos filhos de escolas públicas, né? Sim. A nossa geração é de escola pública e tudo mais, né? Regime militar e etc, né? E somos sobreviventes. E o que eu tô falando para você aqui? Que a gente tá diante de uma lenda, pô. Né? Por quê, cara? Porque assim... reverbera os quatro cantos. Às vezes eu falo com meus filhos isso até. É possível, cara. É possível você chegar, cara. Eu falo com o Luizinho, ele tá fazendo uma gravação de um como é que é o nome? De um EP. De trap. De um mixtape, né? E ele fala, pá, é difícil demais, não é assim tão fácil igual você pensa. Não, fácil não é, mas também não é impossível. Então é muito possível, Preto, lá da nossa cidade, Planaltina DF, sai muito mais gente que ganhe essa visibilidade que você ganhou, ganhe o mundo, que tem essa história fantástica, entendeu? Um dos motivos da gente fazer esse podcast é trazer essa visão para as pessoas. E dito isso, eu vou deixar essa câmera ali, ó, para você dar essa última palavra de incentivo para essa galera que pensa em fazer cultura, que pensa em fazer teatro, que olha e fala assim, pô, mas não tem nem teatro na nossa cidade. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei nem onde é que eu vou apresentar a minha peça teatral? Então eu vou deixar esse último momento para você se reportar ao seu público, né, que vai, com certeza, muita gente está vendo isso agora, esse nosso podcast. Aí fique à vontade, essa câmera é sua. Primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito por estar aqui nessa tarde maravilhosa e dizer assim que tudo isso na parte artística só foi possível lá na minha jornada estudantil de escola pública, de encontrar uma pessoa maravilhosa chamada professor Vicente Lobo. Era um professor rígido de comunicação, de português, que teve a oportunidade de estar num dos cursos de teatro proporcionado pela Fundação Cultural e que trouxe para a nossa sala de aula a pergunta, quem quer fazer teatro? Eu aprendi em uma semana a fazer uma oficina e queria repassar com vocês. Quem quer? Eu pulei e falei, eu quero. E alguns outros também quero. E fizemos. Aí foi o incentivo e possibilidade de se fazer teatro na escola, começar na escola. Passado vários anos, tomando um ônibus coletivo da W3, encontrei, já formado e tal, encontrei esse mesmo professor sentado num banco e ele
eu também me chamo Vicente, né? Ele falou, e aí, Xará? Né? Aí eu fui contar para ele que tinha me formado, que eu era ator. Esse homem levantou da cadeira, pôs o joelho no chão, no corredor do ônibus, e falou, graças a Deus, pelo menos um. Caramba! Sabe? Assim, ele é falecido, eu dedico a ele, assim, sempre que eu posso, essa gratidão. Legal, Tá? De tê-lo como impulsionador desse lado do teatro. Né? E depois de ter Dulcina como a mestra que me segurou pela mão, que eu até desacreditava, né? Assim, será que eu dou jeito para isso, né? Até meu pai uma vez chegou, eu e meu pai, a gente tinha assim, a gente era muito parecido, né? E ele questionou uma vez, você vai largar? Porque eu larguei uma faculdade de letras. Eu estava quase terminando a faculdade de letras para fazer um vestibular numa faculdade que estava começando, que era o Dulcina, né? Meu pai falou, você é doido, você vai largar uma coisa certa por uma coisa. Né? Eu falei, vou. E aí fui. E, assim, sempre que eu o convidava para poder ver os trabalhos, ele ficava meio relutante, né? E aí um dia ele foi ver, e quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu não sabia que ele tinha ido. Ah, tá. Né? Porque ele nunca ia, né? Então, já tinha... não estava nem contando com isso. Cheguei em casa e minha mãe falou assim, seu pai falou de você ontem. Eu falei, ele foi lá ontem te ver. Eu falei, não foi não, porque ele não falou comigo, não foi lá no camarim, nem nada. Ele falou assim, não, ele disse que você fez muito bem, né? Aí eu olhei para trás, assim, estava ele assim. Ele falou assim, nossa, eu nunca pensei, eu acho você tão sem graça, sabe? Mas você me fez rir tanto, sabe? Porque eu acho que você é um ator. Caramba, sabe? Que legal. E eu achei legal. Né? E aí ele, depois disso, tudo que eu fazia, até se eu cuspisse, ele estava lá aplaudindo. Então, assim, eu acho que tudo é possível quando você tem a vontade. Sim. Às vezes você tem pessoas que te impulsionam, né? É verdade. Mas às vezes tem gente que também não te impulsiona e você tem que ir pela sua vontade. Verdade. Né? Verdade. Então, assim, tudo é possível. Tudo é possível. É possível. Fechamos com essa mensagem aí, ó, que tudo é possível, né? Vai só agradecendo, né, mais uma vez o Preto Rezende por se disponibilizar e vir aqui participar do nosso programa, não, Luiz? Cara, sim, eu sou suspeito, hein? Eu sou suspeito de falar porque eu já conheço o Preto tem um tempo. E a gente já, como eu disse, a gente já estava querendo trazer você já tem né? A gente estava esperando maturar aqui. Fizemos um ano de Atômica. E foi um período de um ano de... como é que eu falo? A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Se preparando para crescer. Exato. Né? Exatamente. Formando as bases. E aí deu certo. E aí, Preto, eu quero te agradecer pessoalmente, assim, né? Em nome do Atômica Podcast. E falar para você que as portas estão abertas. Sempre que tiver... você sempre está fazendo coisas lá no teatro, Sim. lá, né? Quiser divulgar, as portas estão abertas, independente de qualquer coisa. Se quiser divulgar, a gente tem nosso programa semanal, Sim. pode mandar para mim. Divulga lá, aí eu já arrocho aqui pra gente mandar no nosso... Maravilha. Eu só vou fazer um pedido. No dia do Morro da Capelinha, pede lá pra chover depois do espetáculo. Depois, né? Depois. Ou antes. Antes tá pesado. Aqui, deixei meu pedido forte, aqui. Né, olha, você ser muito forte. Pedir, eu não sei quem, mas quem tá pedindo tá conseguindo. Tá conseguindo. Pois é, e esse bate-papo aqui com essa celebridade aqui nacional, né? E dizer que tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, né? Chegamos ao nosso fim. A Atômica Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima, galera. Valeu!